faledejesus.com.br, nosso bate-papo gostoso aqui do dia 7 de setembro. Lá as pessoas podem lutar pela independência, que nós já temos, né? Sim, glória a Deus. Nós já somos 99 ovelhas que estão separadas, então para nós, tirou a canga, estamos sem canga. Falando em 99 ovelhas, que está separada, falando de uma ovelha que está lá dentro, que a perdida está dentro do sistema. Irmão Valdemir, coisa muito louca a gente estava vendo aqui, analisando a palavra de Deus, porque a gente tem comunhão o dia todo, né? Ficamos aí, ceando aí. Eu tenho uma foto do nosso irmão aqui. É bruto, hein? Um quarto, 25% do peixe, ele comeu. Se fosse no sistema, o dízimo seria 20%, porque com 10%... Primeiro, vintíssimo. Primeiro que lá no sistema, nem na casa de ninguém ele ia comer peixe, né? Ia comer uma sardinha. Ele dando o dízimo, ele ia comer uma sardinha na casa dele. Ele não ia comer um pintado, um pacu, igual foi comido aqui. Né? Nós comemos em comunhão. Irmão Valdemir, o que justifica tanto judaísmo, tanta regra, tanta lei e tanta comida ruim e mentira dentro do sistema religioso hoje para segurar as pessoas lá dentro? Isso aí, o que eles usam? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque Deus alerta sobre isso também, né? Exatamente, irmão Maurício. Existe uma situação hoje que é a espinha dorsal de toda essa parafernália de sincretismo que é usado hoje, né? Porque hoje, dentro desses sistemas religiosos, você vai ver hoje o judaísmo simplesmente sendo completamente implementado, utilizado. Eles trabalham em cima do judaísmo, né? Que foi muito combatido por Paulo, né? Gálatas inteiro, Paulo só combateu o judaísmo. E aonde que eles acham justificativa para isso, né? Eu vou mostrar para os irmãos aqui, vou abrir minha Bíblia, aqui no celular, para mostrar uma passagem de Hebreus. Você que está em casa também pode abrir para você acompanhar. Que Hebreus 9, que eu vou mostrar um ponto chave para desmascarar toda essa mentira que hoje é pregada dentro do sistema religioso. Para começar, Maurício, você sabia que o Novo Testamento ele não começa em Mateus 1, como eles falam? Lá eles ensinam que o Novo Testamento começa em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Exatamente. Pois é aí que está a grande questão. Eu vou ler para os irmãos Hebreus 9, a partir do versículo 15 aqui, que fala assim, ó. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os quais chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Veja bem, que é a velha, né? Aí Hebreus 9,16 continua. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Vocês estão vendo, irmãos? Então, quer dizer, tudo aquilo que iniciou Mateus 1, Mateus 2, Mateus 23, que ele fala do dízimo, né? Vós que dais o dízimo do hortelã, do endo, deveis fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Primeiro era Jesus, que era judeu, falando para judeu, e depois, aquilo ainda não era o Novo Testamento. A própria Bíblia está falando aqui, ó. Um testamento só tem valor com a morte do testador. Você acha que alguém, irmão, pode ir lá pegar uma herança se o testador ainda não morreu? Isso não tem valor jurídico, isso não tem lógica. E a própria Bíblia conforma. Então a Bíblia fala que não começa ali. Agora eu vou perguntar aqui para o irmão Maurício, aonde é, Maurício, que a Bíblia diz que começa esse Novo Testamento, a graça, onde inicia? Vamos pegar um texto base e vou passar aqui para o irmão Jorge, aqui, que ele vai dar uma explicação bem conclusiva para a gente. Eu falo em Mateus 27:51, que quando fala assim, ó, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra,
fendeu-se as rochas. E ainda fala aqui que abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então é a hora que exatamente que Jesus entrega o seu espírito na cruz. E daí começa o véu, toda a lei, tudo que representava a lei é rasgado ali, né? Interessante. Mateus 27 e 51. Tá, leu 50, por favor, Maurício. O 50, e Sim. Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Ah, tá certo. Então, quando Cristo aí expirou, Expirou. tudo isso aconteceu, né? Amém. Jorge, explica para nós, por gentileza. Aproveitando a grande observação do nosso irmão Valdemir, do nosso irmão Maurício, que ele fala sobre onde inicia o Novo Testamento, com a morte do testador, e o nosso irmão Maurício lendo que o testador, Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, e o nosso irmão Maurício pergunta que Jesus ainda fala, Pai, está pago. O que está pago? A dívida do homem. Rasga-se o véu, que era uma tradição judaica, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, onde dependia todo o aparato sacerdotal, opressor, acabou. Então aí o Novo Testamento começa a vigorar. E o Novo Testamento, meu irmão, meu querido, minha irmã, que está ouvindo, chama-se Nova Aliança, viu? A velha aliança ficou para trás. A velha aliança com os preceitos judaicos, com as observâncias judaicas, com toda aquela liturgia religiosa, foi abolida. Foi abolida. E, inclusive, o nosso irmão leu Hebreus, por curiosidade, leia o livro todo de Hebreus e você vai saber, entender o porquê que o autor estava escrevendo o livro de Hebreus. Para esclarecer as pessoas que estavam voltando novamente a querer tomar o leite espiritual. Já haviam sido libertos, inteiramente esclarecido, eles já sabiam que Jesus tinha imposto a graça de graça. E o triste de tudo, meu querido, que você que está observando, se você ler a conclusão de tudo isso, está em Atos 15, onde os apóstolos, inclusive Pedro, demorou 20 anos aproximadamente para entender isso que os nossos irmãos explicaram. Pedro, o apóstolo que andou com Cristo, durante 20 anos demorou para entender que a graça não se misturava com a lei. Não há como misturar lei e graça, meus amados. Lei, ela é velha aliança feita com o povo de Israel. Nós que éramos gentios e não somos mais, somos salvos em Cristo Jesus, libertos dos grilhões da morte e do pecado. Hoje, nós, baseados na graça do Senhor, vivemos isso, a nova aliança. E dentro da nova aliança, meus amados, está uma vida livre de tudo que é preceito religioso e tudo que é baseado na lei. Para ser salvo não se guarda mais a lei. E os apóstolos, inclusive Pedro, em Atos 15, demorou para entender isso. 20 anos eles demoraram. 20 anos. Até que algumas pessoas, daquelas denominações que guardam o sábado, aquelas pessoas que gostam de guardar a lei, aquelas pessoas que obrigam a dar o dízimo, se encontraram com Paulo pregando e ganhando almas para o reino. E eles perguntam para Paulo, e aí? Vocês já circuncidaram eles? Porque na lei está escrito que tem que circuncidar. Já ensinou as leis de Moisés? Eles estão guardando o sábado, guardando a lei? Aí Paulo virou para eles e falou, peraí, vocês não entenderam o evangelho. E teve uma briga muito grande em Atos 15, que foram levar o conhecimento de Pedro. Aí Pedro, que havia tido uma experiência surreal na casa de Cornélio, que viu um pagão, um romano, recebendo o Espírito Santo, a promessa, ele não acreditou naquilo. E realmente ele confirma que realmente o Espírito Santo, a promessa, a nova aliança, se estendeu aos gentios. Gentios são todos aqueles que não tinham vindo da linhagem de Israel, das 12 tribos. E aí, Paulo começa a explicar o que Deus tinha feito através dele e de Silas, quantas almas eles tinham ganhado lá para o lado de lá, dos gentios. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? Uma coisa surreal. Eles falam, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus, ver o que a igreja de Cristo tem que praticar.
Vamos fazer uma oração. Atos 15, versículo 17, 18. Vamos orar para Deus e vamos ver o que a igreja tem que guardar. Eles oraram. Sabe o que o Espírito Santo falou? Sabe o que o Espírito Santo falou, meus amados irmãos? Leia Atos 15, onde começa o Novo Testamento com a morte do testador, que pagou o preço dos pecados, rasgou o véu, acabou a lei, onde não se pratica mais guarda de nada para ser salvo. Oraram para o Espírito Santo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não mandou se batizar, Deus não mandou guardar o sábado, Deus não mandou dar o dízimo, Deus não mandou obedecer aos pastores, Deus não mandou com a Arca da Aliança menorar, Deus não mandou construir templos, Deus não mandou fazer mais sacrifícios de animais. Sabe o que o Espírito Santo me falou ali nas Escrituras? Se abstenham das práticas sexuais impuras e do sangue sufocado. Só isso. Ué, mas espera aí. O Espírito Santo não podia ter falado tudo que as denominações praticam hoje, irmão? Hein? Quantos pastores falam que é pecado você não dar o dízimo? Dízimo é lei, velha aliança. Os pastores não falam que se você não for no templo pagão deles lá, de pedra, onde Estevão, em Atos 7, versículo 47, ele foi apedrejado e morto por falar que Deus não habita naquele monte de pedra. Templo, irmãos, é passado, é velha aliança. Altar. Púlpito. Orar, cobertura espiritual. Isso aí acho que deve ser algum... Olha, vai uma sugestão aí para os irmãos que têm sorveteria. Cria aí uma cobertura espiritual para sorvete. Não é verdade? Já está aí. Fica a dica aí. O freezer na entrada das denominações para o pessoal guardar o cérebro. E põe aí, cobertura espiritual. E o povo acredita, né? Faz a campanha da cobertura espiritual. Oferece sorvete lá e o ministro começa a orar por cima do sorvete, porque é isso que falta. Então, o Novo Testamento. Jorge, posso fazer um favor para você? Pode. Pare da sugestão. Daqui a pouco nós vamos ver no YouTube acontecendo isso. Não, aí Deus... Não, está registrado aqui. Não, é verdade. Vai falar que eu dei a sugestão. Na verdade... Eu não vou nem patentear isso aí. Eu vou concluir isso aí, eu vou gravar o próximo vídeo dizendo que o diabo está de férias. Então, irmãos, essa é a grande verdade. A graça é simples demais, que até fica parecendo que você não fez nada. Realmente, Efésios 2,8 fala que você não tem que fazer nada. É de graça, meu amado. Comunhão é isso. É igreja. Somos nós. Templo somos nós. Sacerdote é outra coisa, né, irmão? Para quem que tinha que levar o dízimo? Sacerdote. As Escrituras falam que nós somos sacerdote. Entendeu? Então eu não tenho que levar dízimo nenhum. Entendeu? Tinha que deixar no templo. Nós somos o templo. Não é verdade? E era para os necessitados. Nós, quando observamos um necessitado ali, os ajudamos. Porque assim é a religião de Deus. Amados, a gente vê que os rudimentos da lei. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Você tem acompanhado, eu falei de Jesus. E nós sentamos aqui, fazemos um bate-papo gostoso. Nós não somos como as denominações que o líder... temos um aqui, que é aqui de 223 anos de denominação. Certo? Tinha que ficar lá em comunhão, fazendo jejum, mortificando a carne, a própria carne que não vai dar, né? Lugar nenhum. Mas tem que mortificar a carne para Deus dar uma palavra. Amado, aqui é orgânico. Aqui nós sentamos, batemos papo, levamos o que você precisa ouvir. Você que está saindo do sistema, você que já saiu do sistema e quer entender um pouco da graça da palavra do Senhor, falei de jesus.com.br. Temos muitos assuntos aqui ainda para tratar. Hoje nós fizemos uma ceia aqui maravilhosa. Tinha maminha, picanha, linguiça, peixe, embora o Jorge comeu quase todo o peixe. Devia ter feito 2. Entendeu? E temos aqui comunhão. É isso que Deus quer. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, lá pelo faleidejesus.com.br.